Sou o Diácono Alberto. Estaremos hoje estudando em nossa escola bíblica online, Semeando Vidas, mais um capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, e estaremos falando sobre esta carta soteriológica aos Gálatas, escrita pelo apóstolo Paulo. E o que seria uma carta, né? O que seria as cartas paulinas, né? As cartas escritas pelo apóstolo Paulo. As cartas do apóstolo Paulo, querido, elas falam sobre questões centrais da fé cristã, divinamente inspiradas pelo Espírito Santo. Essas cartas, elas trazem instruções indispensáveis à doutrina cristã. As cartas do apóstolo Paulo, elas instruem o cristão quanto à natureza de Deus, o significado do ministério e a obra de Cristo. O ministério do Espírito Santo dentro da igreja, a doutrina da salvação, a doutrina dos acontecimentos que se darão no final dos tempos, e o caráter cristão, e a aplicação da vontade de Deus na vida prática dos crentes, ordem dos cultos e o governo da igreja. Essas são os tópicos, os temas das cartas do apóstolo Paulo. E muitos estudiosos, eles classificam as cartas do apóstolo Paulo em 4 categorias, né, com base no conteúdo das cartas ou na ocasião em que elas foram escritas, que seriam as cartas escatológicas, que são a primeira e segunda Tessalonicenses, as cartas soteriológicas, que nós estamos estudando, né, que trata da salvação da humanidade, né, a salvação do homem, pela fé em Jesus Cristo. Nós já estudamos a carta aos Romanos, né? Agora vamos estudar Gálatas e depois 1ª e 2ª Coríntios, né? E também temos as cartas da prisão, que são Efésios no caso, Filipenses, Colossenses e Filemão. E as cartas pastorais, a 1ª e a 2ª Timóteo, Tito, embora a carta de 2 Timóteo também tenha sido escrita enquanto Paulo estava preso, né? E nós vamos estudar hoje a carta aos Gálatas, em que o apóstolo Paulo ele está tendo um problema com os judeus, os judaizantes, né? Os judaizantes, eles estavam pregando um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. Eles estavam falando sobre a circuncisão. E o que seria um judaizante? O judaizante, queridos, são pessoas que, não sendo geneticamente israelitas, nem tendo passado por uma conversão formal ao judaísmo, eles seguem, né, partes da religião e tradição judaica, e sem o reconhecimento pelas comunidades israelitas, né? E quem eram os judaizantes na Bíblia? Né? Os judaizantes na Bíblia, queridos, eram as pessoas que procuravam incorporar no Evangelho certas exigências da lei judaica, né? E o que significa, qual o significado de judaizante? Né? No dicionário, judaizantes são pessoas que, não sendo etnicamente israelitas ou passado por uma conversão formal, né, eles seguem uma tradição. Né? E o termo foi usado no Novo Testamento para referir aos cristãos hebreus, que requeram que os cristãos gentios seguissem as leis mosaicas, né? Esse era o princípio do judaizante, né? E o apóstolo Paulo, ele estava
muito trabalho, vamos dizer assim, para falar do Evangelho, o Evangelho de salvação. Porque o livro dos Gálatas, ele representa, queridos, o nosso alvará para a liberdade cristã. Esta carta é uma carta tão profunda e o apóstolo Paulo, ele fala sobre Cristo, né, nesta carta, que nós somos livres do poder do pecado. E para servir ao nosso Senhor, que é vivo, né, vivo e presente, nós não podemos ir de qualquer maneira. Temos que estar santificados, temos que não mais nos alegrarmos com o pecado. E a maioria dos primeiros convertidos e líderes da igreja primitiva, ela era formada por judeus cristãos que proclamavam Jesus como seu Messias. Como judeus cristãos, eles lutavam contra uma dupla identidade, né? A tradição judaica os obrigava a ser rígidos seguidores da lei, mas sua recém-encontrada fé em Cristo os convidava a celebrar uma santa liberdade, né? E os judaizantes, né, uma função, uma facção, vamos dizer assim, de judeus extremistas dentro da igreja, eles ensinavam que os cristãos gentios, eles eram obrigados a obedecer às leis e tradições judaicas, além de sua fé em Cristo. Ou seja, eles misturavam as leis com a graça. E o apóstolo Paulo, nessa carta, né, nessa carta aos Gálatas, ela foi escrito, né, o apóstolo Paulo escreveu esta carta para refutar, para esses judaizantes e levar os crentes a viverem o evangelho puro e original. As boas novas, né, elas são iguais para todos os povos, querido, gentios e judeus, porque a salvação, ela é pela graça de Deus, pela fé em Jesus Cristo e nada mais. A fé em Cristo, ela significa ter a verdadeira liberdade, né? E o apóstolo Paulo, queridos, ele dirige-se àqueles que aceitavam o evangelho deturpado dos judaizantes, né? O apóstolo Paulo está ali admoestando estes que ouviram o evangelho e agora estavam crendo em outro, né? E a carta diz assim, começa no capítulo 1, né? Um prefácio, uma saudação, e ele explicando a autenticidade do evangelho, que diz, primeiro capítulo, versículo 1, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todo sempre. Amém. E existia uma inconstância dos Gálatas. E o Paulo, o apóstolo, ele vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. Aquilo que ele estava ensinando, pregando as boas novas de salvação. E ele fala no versículo de número 6, maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho. Né? Ele está afirmando que os judaizantes estavam pregando um outro evangelho que não o de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi
antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação eu excedia em judaísmo e a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Tanto é que ele é chamado de zelote, né? Que ele zelava pelo evangelho. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter como os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão de Jesus. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que, diante de Deus, testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguia anuncia agora a fé que antes ele destruía. E glorificavam a Deus a respeito de mim. O apóstolo Paulo, ele está explicando sobre as características do verdadeiro e do falso evangelho. E quais seriam as características que os judaizantes estavam apresentando para o povo, para os gentios? Trata-se a morte de Cristo. Isso são as falsidades do evangelho que eles estavam pregando para os irmãos da Galácia, os Gálatas. Então, trata a morte de Cristo como algo sem valor ou significado. Diz que as pessoas devem obedecer à lei para serem salvas. Tenta ser agradável a Deus obedecendo a certos rituais e confia na obediência às leis para apagar os pecados. Esse era o evangelho que eles estavam pregando. E quais seriam as características do verdadeiro evangelho? O evangelho que o apóstolo Paulo pregava. O apóstolo Paulo ensina que Deus é a fonte do evangelho. Sabe que alcançamos a vida pela morte e que confiamos que Deus nos amou e morreu por nós para podermos morrer para o pecado e vivermos para Deus. E ele explica que todos os crentes, eles recebem o Espírito Santo pela fé. O apóstolo Paulo também declara que não podemos ser salvos apenas obedecendo às leis. O único caminho para a salvação é a fé em Cristo, que está à disposição de todos. Toda pessoa tem direito à salvação, só depende de nós mesmos. E o apóstolo Paulo, nessa carta aos Gálatas, ele diz que todos os crentes são um só em Cristo. Logo, não existe motivo, para qualquer forma de discriminação. Não, eu sou judeu, não, eu sou gentio, não, eu sou grego. Não, todos somos iguais perante a Cristo, desde que cremos que o Senhor Jesus é Salvador de nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele proclama nessa carta que fomos libertos da escravidão, do pecado, e que o poder do Espírito Santo, ele nos enche e nos orienta. No capítulo 1, o apóstolo Paulo,
e Barnabé, eles tinham acabado de chegar de sua primeira viagem missionária. Eles tinham visitado Icônio, Listra, Derbe. São cidades localizadas na província romana da Galácia, hoje, atualmente, a Turquia. E ao voltar a Antioquia, o apóstolo Paulo ele foi acusado por alguns judeus crentes de estar enfraquecendo o cristianismo para torná-lo mais atrativo para os gentios. Como algumas igrejas de hoje, né? Não pregam mais o evangelho, mas sim fazem os cultos de atração. E o apóstolo Paulo estava sendo acusado pelos judeus de que ele estava favorecendo os gentios, né? E esses judeus cristãos, eles discordavam de suas declarações, no sentido de que os gentios não precisavam obedecer à maioria das leis religiosas que os judeus haviam observado durante séculos, né? Porque o próprio Jesus diz que não veio para abolir a lei, mas veio para cumpri-la. Mas só que agora nós não estávamos mais no tempo, né, da lei de Moisés, e sim agora pela graça, por conta do sangue de Jesus. Né? Alguns dos acusadores de Paulo, eles tinham até acompanhado o apóstolo a essas cidades da Galácia e dito aos gentios convertidos que precisavam se submeter à circuncisão e obedecer todas as leis e costumes, querido, né? Os gentios, eles precisavam primeiro tornar-se judeus para depois tornar-se cristãos. Era isso que eles pregavam, né? E em resposta à presente ameaça, o apóstolo Paulo, né, ele escreveu esta carta às igrejas da Galácia, na qual ele explica que obedecer às leis do Antigo Testamento ou às leis judaicas não traz salvação. As pessoas, elas são salvas pela graça, através da fé. E o apóstolo Paulo, querido, ele escreveu essa carta por volta do ano de 49 depois de Cristo, um pouco antes do Concílio de Jerusalém, que resolveu a controvérsia que existia entre a lei, né, e a graça. Né? No concílio foi resolvido isso. O apóstolo Paulo, ele foi chamado por Jesus Cristo e por Deus Pai para ser um apóstolo. Ele apresenta as suas credenciais no início desta carta, porque algumas pessoas da Galácia, eles estavam questionando a sua autoridade como apóstolo, né? E para mais, né, nós termos informações sobre o apóstolo Paulo, né, o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos diz que já faziam 15 anos que o apóstolo Paulo ele se tornara um cristão e o povo ainda estava desconfiando dele, né? Porque na época de Paulo, a Galácia, que era uma província romana, situada na região central da atual Turquia, e a maior parte dessa nação era uma grande e fértil planalto para onde havia se mudado um grande número de pessoas por causa das condições favoráveis à agricultura. Então era uma cidade próspera e grande, né, a Galácia. E um dos objetivos do apóstolo Paulo, durante sua viagem missionária para esta cidade, era visitar regiões densamente povoadas, a fim de atingir o maior número possível de ouvintes, como hoje a Igreja Apostólica Semeando Vidas faz aqui em Campo Grande, para atingirmos o maior número de pessoas, né? E todos os planos de Deus eram nos salvar através da morte de Jesus. Nós fomos salvos, queridos, do poder da iniquidade que existe no mundo atual, um mundo que hoje é governado por Satanás e cheio de crueldade, tragédias, tentações, enganos, né? E ser resgatado desse mundo
Não significa que temos que morrer aqui neste mundo. Não, vamos viver nele. Significa que não somos mais escravos, né? Porque fomos salvos para viver para Deus. Isso que o apóstolo Paulo está passando para os Gálatas, né? Será que a nossa vida, né, ela reflete toda a nossa gratidão que nós sentimos por sermos salvos? Será que nós não transferimos para Cristo toda a lealdade que nós tínhamos para com esse mundo? Será que nós ainda estamos vendo Cristo só ao longe, né? E algumas pessoas, querido, algumas pessoas judaizantes, eles estavam pregando um outro evangelho. Eles estavam ensinando que para serem salvos, os gentios crentes precisavam obedecer às leis e aos costumes judaicos, especialmente ao rito da circuncisão. Mas a fé em Cristo não era suficiente. Você só crer em Jesus não era suficiente. Você tinha que se circuncidar. Você tinha que obedecer às 613 leis, né? E isso eles estão pregando um outro evangelho. A fé em Cristo, como falei, que não era suficiente, e essa mensagem, ela enfraquecia, né, a verdade de que a salvação é uma dádiva de Deus. O homem por si mesmo ele não tem como se salvar. É uma dádiva de Deus. E não uma recompensa por conta dos nossos atos. Jesus Cristo, ele tornou essa dádiva disponível a todos nós. Não, todas as pessoas e não somente os judeus. Não, agora não eram só os judeus que seriam salvos, mas toda a humanidade que cresce no nome de Jesus, né? Quando elas estabelecem requisitos adicionais para a salvação, elas estão negando o poder da morte de Cristo na cruz. Quando dissemos que não, só vai ser salvo quem for circuncidado, né? Nós estamos o quê? Negando que Jesus morreu pelo pecador. E a Bíblia diz que existe apenas uma maneira de alcançar o perdão. Crer em Jesus Cristo, né, como nosso Salvador e nosso Senhor. Porque nenhuma outra pessoa, método ou ritual, ele pode nos dar a vida eterna. Não. Tentando ser tolerante e compreensivas, algumas pessoas afirmam que todas as religiões são caminhos igualmente válidos para chegarmos a Deus. Como já muitas das vezes ouvimos, não, todos os caminhos nos levam aos céus. Só existe um caminho, que é Jesus, né? Mas a gente costuma ouvir isso, né? Todos os caminhos nos levam ao céu. Em uma sociedade livre, queridos, todos têm o direito às suas opiniões religiosas. Nós somos o Brasil, um país laico. Temos várias religiões, mas isso não garante que suas ideias elas sejam corretas perante Deus, né? Porque Deus, ele não aceita religiões feitas pelos homens como um substituto da fé em Cristo Jesus. Ele nos deu apenas um caminho. E esse caminho está lá em João 14,6, que é Jesus Cristo, né? E aqueles que haviam confundido os crentes da Galácia e pervertido as boas novas, eles eram zelosos cristãos, né? Eram judeus que acreditavam
ser obrigatórias para todos os crentes as práticas ainda do Antigo Testamento, como a circuncisão e as restrições alimentares, né? Não pode comer animal com pata, agora me fugiu a palavra, né? O porco, vamos dizer assim, animal impuro, né? Que tem o pé, pata fendida, né? Não podia comer esses animais, no caso o porco, né? Algum tempo depois que as cartas dos Gálatas haviam sido enviadas, o apóstolo Paulo, queridos, ele teve um encontro com os outros apóstolos em Jerusalém para discutir essa questão com mais profundidade. Isso relatado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Porque a maior parte dos cristãos, né, gálatas, ela era formada por gregos que desconheciam as leis e os costumes judaicos. Mas os judaizantes, eles formavam uma facção extrema de judeus cristãos. Esses dois grupos, eles criam em Cristo, mas seus estilos de vida eram completamente diferentes. Não sabemos porquê, né? Os judaizantes, eles teriam percorrido grande distância para ensinar as suas erradas noções aos recém-convertidos gentios. Pode ter sido motivados por um desejo sincero de integrar o judaísmo à nova fé cristã. Ou quem sabe um sincero amor por sua herança judaica, né? Ou quem sabe um desejo invejoso, né, de destruir a autoridade de Paulo. Não sabemos se os judaizantes eram sinceros ou não, né? O fato é que os ensinos desses judaizantes, eles ameaçavam as novas igrejas. Portanto, era necessário refutá-los. Quando Paulo disse que os seus ensinos distorciam e mudavam o evangelho, não estava rejeitando tudo que era judeu. Ele próprio era um judeu que prestava seu culto no templo e frequentava as festas religiosas. Mas ele se preocupava para que nada pudesse se interpor no caminho da simples verdade de sua mensagem. Que a salvação, tanto para judeus como para gentios, era através da fé em Jesus Cristo. Ele fala isso no capítulo 1, versículo 7. Ele diz: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo, né? No capítulo 6, nós vamos entender um pouco melhor. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, né? Ele está fazendo esse alerta nesses versículos, né? De 1 ao 7. E é mais difícil, queridos, se localizar uma pequena alteração da verdade do que uma mentira evidente. Os judeus, né, os judaizantes, eles estavam distorcendo a verdade a respeito de Cristo. Embora eles afirmassem segui-lo, eles negavam que a obra de Jesus na cruz era suficiente para a salvação. Sempre haverá pessoas que distorcem as boas novas ou não entendem os ensinamentos da Bíblia, ou se sentem pouco confortáveis com a verdade como ela é. O que podemos dizer a essas pessoas que estão distorcendo a verdade?
que podemos falar para estas pessoas? O que este ensina a respeito, né? O que nós podemos descobrir, né, a respeito de Jesus Cristo? Se o que ensinam não estiver de acordo com a verdade contida nessa palavra, na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, estará tudo deturpado. E o apóstolo Paulo, ele denunciou veementemente o fato de os judaizantes eles estarem deturpando as boas novas de Cristo. E ele diz que, mesmo que um anjo do céu viesse pregar outra mensagem, este anjo deveria ser eternamente amaldiçoado. Em outras traduções, ser anátema. Se um anjo viesse pregar outra mensagem, ele não seria do céu, não importava a sua aparência. Né? O apóstolo fala isso lá em 2 Coríntios 11, do 14 ao 15. E o apóstolo Paulo adverte, né, que Satanás ele se disfarça de anjo de luz. Né? E aqui ele invoca uma maldição sobre qualquer ser angelical que anunciar um falso ensino. Uma resposta adequada ao emissário do inferno. O apóstolo Paulo, queridos, ele entendeu essa maldição até como se o evangelho tivesse sendo deturpado, né? E a sua mensagem ela nunca deveria mudar. Por isso que ele amaldiçoa, porque a mensagem do evangelho ela não podia mudar. Pois a verdade de Deus ela também nunca muda. Não muda. E o apóstolo Paulo usou uma linguagem muito forte, porque ele estava tratando de uma questão de vida ou morte. Chamou de anátema, de maldito. Né? Era uma questão de vida ou morte. As pessoas ensinando um evangelho que não mais seria pela graça de Cristo, mas porque os judaizantes queriam que os gentios se convertessem primeiro sendo judeus para depois ser cristão. Será que você passa a sua vida tentando agradar a todos? O apóstolo Paulo, queridos, ele precisou falar severamente com os cristãos da Galácia, por estarem correndo sério perigo. Ele não pediu desculpas por suas palavras tão francas, pois sabia que não podia servir, né, fielmente a Cristo. Não podia servir a Cristo se permitisse a esses cristãos continuar no caminho errado. De quem você procura uma aprovação? Dos outros? Falarem que você está certinho, que o seu caminho é esse? Ou você procura a aprovação de Deus? Precisamos orar, queridos, para ter a aprovação de Deus, acima da aprovação de qualquer outra pessoa. Primeiro Deus, depois outra pessoa. Mas por que os Gálatas, eles ouviram o apóstolo Paulo em vez dos judaizantes? Por que o apóstolo Paulo pregou para eles as boas novas e eles aceitaram? Porque o apóstolo Paulo respondeu a essa questão, queridos, apresentando suas credenciais. O apóstolo Paulo fala para eles, sua mensagem havia sido recebida diretamente de Cristo. Ele não aprendeu isso com os homens. Ele havia sido um judeu exemplar. Havia tido uma especial experiência de conversão. Todos nós sabemos que ele teve um verdadeiro encontro com Deus. O Senhor o encontrou. Saulo, por que me persegues? Né? Então, todos nós sabemos a passagem bíblica. Ficou cego. Ananias foi até sua casa depois de orar e com medo, né? Mas foi, orou e ele foi liberto, né? E havia ele tido uma experiência de conversão, querido. E o seu ministério, ele havia sido confirmado e aceito pelos outros apóstolos.
porque o apóstolo Paulo também apresentou suas credenciais aos coríntios e aos filipenses, né? E não sabemos os detalhes dessa revelação. O apóstolo Paulo está se referindo a alguma coisa além de suas experiências na estrada de Damasco. O apóstolo Paulo, ele insiste que as suas palavras representam mais que suas ideias ou especulações. As palavras do apóstolo Paulo eram verdadeiras. O apóstolo Paulo, ele havia sido um dos judeus mais religiosos da sua época, mais do que qualquer outro jovem, pois observava escrupulosamente as leis e perseguia sem tréguas os cristãos. Antes de sua conversão, o apóstolo Paulo era mais zeloso pelas leis do que os próprios, judaizantes. Ele obedecia mais a lei do que esses que agora estavam convertidos ao cristianismo, mas que achavam que os novos cristãos convertidos deveriam ser circuncidados, né? O apóstolo Paulo, queridos, ele era sincero no seu zelo, mas de forma errada, né? O amor de Cristo não faz com que nós venhamos a perseguir os nossos irmãos. E quando Jesus o encontrou, a sua vida mudou. A partir desse momento, ele começou a dirigir todas as suas energias para a edificação da igreja cristã. E para ser plenamente judeu, a pessoa deve ser descendente de Abraão. Além disso, um judeu fiel, ele observa as leis e as tradições judaicas. E os gentios, eles não eram judeus, nem de nacionalidade, nem de religião, né? Na época de Paulo, os judeus, eles consideravam todos os gentios como pagãos e evitavam qualquer contato com eles, pois acreditavam que eles traziam a corrupção espiritual. Embora, os gentios pudessem se tornar judeus pela religião e pela circuncisão e também obedecendo às leis e tradições, eles nunca seriam plenamente aceitos, mesmo que eles se circuncidassem. Muitos judeus, eles tinham dificuldade de entender que a mensagem de Deus era dirigida aos judeus e também aos gentios. E alguns acreditavam que os gentios, antes, eles precisavam se tornar um judeu. E a mudança, queridos, a mudança ocorrida na vida do apóstolo Paulo, ela dava motivos de louvor àqueles que o viam. Quem viu o apóstolo Paulo pregar, irmãos, eles ficavam também maravilhados, como ficavam quando Jesus pregava. Porque o testemunho do apóstolo Paulo os deixava impressionados. Eles louvavam a Deus porque somente ele poderia ter transformado esse zelote perseguidor, em um verdadeiro cristão. Aquele que um dia perseguia, agora pregava as boas novas de salvação. E só Deus poderia ter feito essa mudança no caráter do Paulo, na vida de Paulo. Mais ninguém. Mas ainda assim, nossa nova vida, queridos, deve honrar a Deus todos os dias e de todos os modos. Quando as pessoas olharem para a gente, para mim, para você, será que eles vão reconhecer a mudança que Deus operou em nossas vidas? Como com o apóstolo Paulo? Eu sim, eu já fui vários, como já dei testemunho, já fui Beto da Adega, já fui Beto Caxias, já fui Beto do GA 40, agora sou o Diácono Alberto. Então houve uma mudança na minha vida,
né? Aquele que me conheceu antes num campo de futebol ou num botequim já não me vê mais nesses lugares, né? Então houve uma mudança. Eu posso me apresentar também como um salvo, um transformado pela palavra do Evangelho. E quando as pessoas olham para mim, eles veem que houve uma mudança. Porque se esse não for o caso, talvez você não esteja vivendo como deveria. Porque as pessoas, elas precisam olhar para o crente e ver que ele foi mudado, né? Aquele que me conheceu no passado, que olha para mim, vê que realmente, não, esse foi mudado, né? E isso que o apóstolo Paulo está passando para os Gálatas nesse capítulo de número 1, que deve haver uma mudança, e uma mudança para o evangelho das boas novas, e não que nós venhamos a ouvir outros evangelhos, não. Então, nesta noite, ficamos com essa lição. Que Deus te guarde, que te abençoe e te proteja. Que você tenha uma noite de sono abençoada em nome de Jesus. Amém.